Olá, alunos, tudo bem com vocês? E aí, como foram as férias? Pessoal, olha só, né? A gente vai trabalhar matemática esse semestre e aí eu vou gravar umas aulinhas para vocês e a gente vai estar dando continuidade ao conteúdo do semestre passado. Como agora vocês avançaram, né? Estão na última turma. Aí. Chegando aqui notificação, mas não importa não. Tá, vai parecer que eu estou olhando para cima, mas não, é porque a câmera está embaixo, tá, pessoal? Mas vamos lá, vamos estudar geometria analítica, é o conteúdo que a gente vai ver agora. Né? Para iniciar a geometria analítica, a gente vai dar uma revisada no plano cartesiano. Lembra, o plano cartesiano é aquele que a gente usa para construir gráfico, né? Que a gente usava lá para fazer as funções do primeiro, segundo grau. Vocês começaram a ver desde o primeiro EJA lá. Mas bora lá, né? O que é o plano cartesiano? É um sistema cartesiano ortogonal. É composto por essas duas retas aqui. Essa reta na horizontal, que eu vou até passar aqui um amarelo nela para destacar. Essa reta na horizontal, que também é conhecida como abscissa, depois mais embaixo a gente vai ver, ou eixo X, e essa reta na vertical, que a gente vai chamar de eixo Y ou ordenada. Deixa eu dar uma enlarguecida aqui. Isso, essa de azul aí. Tá bom? Então esses são os dois eixos que a gente vai precisar. Esses eixos, eles se encontram aqui nesse ponto de interseção das retas, que é chamado a origem ou ponto zero. E aí a gente vai começar a numerar, tá, a reta, tá? Para cá a gente vai numerar os números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, até onde a gente precisar. Para cima também a gente numera positivo, porque aqui é o 0, então aqui fica sendo 1, aqui o 2, aqui o 3, 4, 5, 6. E agora, à esquerda do 0, lembra que são negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e assim vai. E para baixo também negativo, aqui seria o 0, então aqui é menos 1, né? Meio apertado aqui, mas menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E assim por diante. Eu vou passar agora para a próxima tela, que vai estar mais claro isso aí. Então veja só, o plano cartesiano aqui, aquele que a gente viu, ele está com alguns números aqui. Vamos ver o que são esses números. Como o plano cartesiano aqui, ele é feito para a gente construir gráficos sobre eles, então a gente tem que marcar pontos sobre esse plano cartesiano. Porque aí você sabe construir seu gráfico. Se for uma reta, é a reta que passa pelos pontos, né? Se for um gráfico de barras, você vai subir a barrinha até onde você deseja. E assim você vai construindo seu gráfico. Mas para construir o gráfico, a gente precisa desses pontos aqui. E esses pontos são chamados de par ordenado. Aí. Nossa, ficou feio pra caramba. Vou fazer assim. Par ordenado. Par. Por que a gente chama de par? Porque tem dois elementos, dois números aqui. E ordenado porque é na ordem x e depois y. Sempre nessa ordem, professor? Sempre nessa ordem, x e y. Então, esse 3 que está aqui representa um valor que está nessa reta x aqui. E esse 4 representa um valor que está nessa reta aqui. Tá?
Então, olha só, ele pegou o par ordenado, chamou ele de A. Geralmente, a gente chama os pares ordenados de uma letra maiúscula do alfabeto. E ele falou que o ponto A tem coordenada 3 e 4. Então, aqui está o 3, ó, né? 1, 2, 3. E o Y é o 4. 1, 2, 3, 4. Então, suponha que eu quisesse marcar um ponto aqui. Vamos pegar um ponto M de coordenadas 5 e menos 2. Aonde eu ia marcar esse ponto? Então, a gente deve olhar primeiro o X. E o X está na horizontal. Como ele é positivo, eu sei que ele começa a partir do zero. Então, vai 1, 2, 3, 4. Ó, o 5 está aqui, ó. Aí eu vou marcar o ponto aqui? Não, calma. O ponto é uma interseção de dois valores. Então, o 5 ainda não está marcado aqui. E agora eu vou olhar o Y. O Y é quem? Menos 2. Menos 2 está no eixo Y, então é para baixo. Abaixo do zero. Aqui é o menos 1, então aqui está o menos 2. Como é que eu vou saber onde está o ponto? Então eu vou fazer assim, vou descer um pontilhado paralelo a Y. E vou fazer um pontilhado paralelo a X, a partir do menos 2 aqui, ó. Aonde esses pontos se encontram, aqui é o ponto M. Certinho? Então tem outros exemplos aqui, ó. Ponto M, desculpa, ponto B, coordenada menos 6 e 2. Ó, andou menos 6 para a esquerda, subiu 2. Então a interseção está o B. Ponto C, menos 2 e menos 4. Andou 2 para a esquerda, desceu 4. Na interseção está o ponto C. E tem esse ponto D aqui, ó, coordenadas 8 e 0. Veja que ele está em cima do eixo. Por que ele está em cima do eixo? Porque o Y é 0. Então, como o X é 8, ele andou 8 unidades até aqui. Como o Y é 0, ele não subiu nem desceu, ficou sobre o eixo mesmo. Então, toda vez que você tem uma coordenada 0, o ponto vai estar sobre o eixo. É o que ele vai explicar mais abaixo. O Guarinha vai ter uns exemplos ali, vocês vão ver. O plano cartesiano, que é isso que a gente está vendo, ele é dividido em quadrantes. Então, o que está aqui do lado direito e acima do eixo X é o primeiro quadrante. Tá? Então, todo ponto que está nessa região, eles são positivos. Ué, a gente pode ver aqui mesmo, né? Olha só, o A, ele é formado pelo 3 e pelo 4. 3 e 4 são positivos. Então, aqui, essa região aqui, ó, é chamada de primeiro quadrante. Agora aqui, voltando. Aí no sentido anti-horário agora. Agora no segundo quadrante, que é essa região aqui. Todo ponto que tiver nessa região aqui, o X é negativo e o Y é positivo. Por quê? Né? Porque os valores estão à esquerda da origem aqui, mas estão acima da origem. Então, negativo e positivo. Vamos voltar aqui. Olha só o ponto B, tem coordenada menos 6 e 2. Então, todo ponto que tiver nessa região tem coordenada negativa e positiva. Próximo, terceiro quadrante, que é esse aqui de baixo. As duas coordenadas são negativas.
porque está à esquerda do zero e abaixo do zero. Voltando aqui no exemplo anterior, olha só que o ponto C, menos 2 e menos 4. Então, todo ponto que está aqui, as duas coordenadas são negativas. E, por fim, o quarto quadrante. O quarto quadrante tem coordenada positiva e negativa, porque está à direita do x e abaixo, à direita da origem e abaixo da origem. Então, o quarto quadrante, que foi até o ponto M que a gente fez, olha só, positivo e negativo. Então, esses aqui são os quadrantes do plano cartesiano. Então, como eu tinha dito para vocês, pontos sobre o eixo X. Todo ponto que tiver sobre o eixo X, ele vai ter a coordenada y igual a 0. Ó, esse ponto é 3 e 0. Esse ponto, 6 e 0. Esse ponto A aqui, menos 5 e 0. Por quê? Porque ele está sobre o eixo X. E se for ao contrário, professor? E se tiver no eixo Y? Aí inverte. Então, se eu pego esse ponto 3 aqui, né, esse ponto B, que está sobre o eixo Y, agora o x é 0. Por que o x é 0? Porque não andou nem para a direita e nem para a esquerda, ficou parado no 0. Aí o y é 3, ele subiu 3 unidades. Então, 0 e 3. Aqui, ó, está sobre o eixo Y, 0 e 5. Está sobre o eixo Y, 0 e menos 2. E aqui, 0 e menos 4. Qualquer coisa, vocês vão dando pausa no vídeo, vão olhando, tá? Então, por enquanto é isso, pessoal. Não vou prolongar muito na aula, não, senão fica muito longa. Mas veja o vídeo quantas vezes precisar. Depois eu vou passar uma atividade relativa a isso. E aí a gente vai dando continuidade à matéria. Qualquer dúvida, tamo aí. Obrigado, até mais.